para a gente conhecer um pouco mais a história dos brasileiros que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra e justamente colocaram suas vidas ali à frente do pelotão, a gente vai conversar com o Tenente Coronel Durval Lourenço Pereira, que é escritor, pesquisador e militar da reserva. Muito boa tarde, Coronel Durval, tudo bom? Boa tarde, Kátia. Muito obrigado por esse seu convite. Eu que agradeço. É uma honra para mim, me sinto muito honrado, lisonjeado em poder falar sobre a campanha épica dos nossos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Uma campanha tão importante para a nossa história do Brasil. Agora, a gente fica imaginando, né? O terror que foi a Segunda Guerra e principalmente, né, os resultados dessa empreitada. Para o Brasil, essa participação, você hoje olhando, você acha que foi positiva ou foi negativa? Com o passar desses anos e a gente vendo as consequências todas, o que você acha? Que análise você faz? Kátia, você sabe que a Segunda Guerra Mundial foi o evento mais importante da humanidade no século passado. E para o Brasil, isso representou também um evento da mais alta importância. Foi um ponto de virada da nossa história. Nossa história pode se dividir entre o antes e o depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, que se formou depois da campanha dos pracinhas, foi um Brasil muito, mas muito diferente do que o Brasil pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial. A gente teve brasileiros presos também, Durval, ou não? Kátia, nós tivemos 35 brasileiros presos em toda a campanha, né? E capturamos mais de 20 mil inimigos, né? Entre soldados da Itália e da Alemanha nazista. Quando a gente fala na Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil, acho que muita gente pergunta, mas por que o Brasil foi participar dessa guerra? Como aconteceu esse processo todo? A entrada do Brasil na Segunda Guerra se deveu aos acordos políticos, né? Acordos diplomáticos com os países americanos. A partir do momento em que os Estados Unidos foram atacados em dezembro de 41, em Pearl Harbor, por força dos contratos, por força dos acordos, o Brasil ele cortou suas relações com os países do eixo. E a nossa navegação começou a ser atacada por submarinos do eixo, né? Até que em agosto de 42 houve uma série de ataques na costa do Nordeste, centenas de mortos brasileiros, e houve uma indignação popular que levou o Brasil à declaração de guerra, né? O estado de guerra contra os países do eixo. E você sabe que às vezes a gente olhando para a história, e principalmente nesses momentos de guerra que o Brasil também viveu, a gente fica pensando o quanto que dedicação que teve do povo brasileiro. Não só de quem estava lá na frente, na guerra, mas das suas famílias, que muitas vezes naquela época, imagina, a gente fala de 45, 42, falamos aqui de uma época completamente diferente, que a comunicação não era tão rápida e fácil como é hoje. Então o terror que era para a família saber se o seu ente querido estava bem, não estava bem, estava vivo ou não, né, Durval? Pois é, Kátia. Nessa época, a comunicação entre os expedicionários, os pracinhos, e suas famílias eram feitas por meio de carta. Não tinha telefone, celular, internet. E esse contato demorava meses, né? Uma carta enviada até o fronte chegava meses depois ao seu destinatário. E o inverso também. Então, esse intervalo era um intervalo angustiante para as famílias que ficaram no Brasil. E quando recebeu uma carta do seu ente querido que estava lá no fronte, aquilo trazia um alívio tão grande, quer dizer, ai que bom, ele está conseguindo até então se manter bem, né? E é difícil quando a gente fala uma situação dessa, visto que hoje a situação é muito diferente, hoje em segundos a gente tem as informações chegando. Então, para quem é muito jovem, pensar numa situação como essa, é pensar em algo que parece ser tão distante, mas não é tão distante assim se a gente for ver. No grau de evolução que a gente teve no mundo, faz pouco tempo, né, Durval? Inclusive, tocando nesse aspecto, uma mãe recebeu a informação do Ministério da Guerra que o seu filho havia falecido em combate. Mas ela não acreditou, porque ela tinha acabado de receber uma carta do seu filho dizendo que estava muito bem de saúde, estava tudo bem, né? Então ela demorou muito tempo até poder aceitar que ela tinha perdido o seu filho querido. E quantas pessoas, né, passaram por isso ao longo desse tempo todo de guerra e quantas pessoas não acreditaram até quando foi ali inevitável aceitar como essa é a única sentença, né? O fim de vida de alguém em prol do seu país, né, Durval? O Brasil teve 443 mortos. O Brasil não, a Força Expedicionária Brasileira
tivemos mortos na nossa Marinha Mercante, na nossa Marinha de Guerra, mas na Força Expedicionária Brasileira, em se tratando dos pracinhos, foram 443 mortos. Que também não dá para se ter uma noção exata desse sofrimento, porque entre os mais de 3 mil feridos, muitos chegaram de volta cegos, Sim. aleijados, sem um braço, uma perna, com distúrbios mentais, com sequelas mentais, que muitos deles foram atingidos até o final da vida, né? Então, esse sofrimento não pode ser medido apenas no número de mortes, mas é um sofrimento muito grande que se estende por um contingente muito maior. Por isso que esse dia é tão importante, o dia de ontem, o dia dos expedicionários, um dia da gente olhar essa dedicação de vida mesmo desses homens e também, claro, das suas famílias, que muitas, como você disse, perderam seus entes queridos pela morte e outros que não pela morte, mas com filhos que vieram de um estado que as pessoas nunca imaginaram que poderiam participar ou ver, né? Kátia, eu vejo mais do que isso, né? Eu vejo sobre um prisma também positivo, porque foram esses rapazes, os nossos pracinhas, a maior parte deles jovens, de 20 e poucos anos, eles modificaram a visão que o mundo tinha a respeito do Brasil e a visão que o Brasil tinha a respeito de si mesmo, né? Nos anos 30, início dos anos 40, a imagem que o Brasil tinha no exterior era de ser o paraíso das cobras. Olha. Exatamente. Uma revista americana, ela cobriu a chegada do primeiro escalão da FEB em setembro de 44 à Itália. Então, essa revista, a revista Yankee, uma revista mundialmente conhecida, ela caracterizou o soldado brasileiro como uma espécie de silvícola fardado. Olha. E tinham aprendido a lutar, treinaram muito nas selvas fechadas do seu país. Muitos deles calçavam sapatos pela primeira vez. Enfim, a visão do Brasil não era uma visão muito agradável ao americano e ao europeu. E a participação da FEB mudou isso por completo. O Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser visto como um país de alta relevância dentro do concerto das nações. E a participação da mulher na guerra? Quer dizer, dificilmente a gente via alguma mulher, a não ser sendo enfermeiras, mas assim, no efetivo, no fronte, não, né? Nós tivemos 76 mulheres que participaram da Força Expedicionária e do primeiro grupo de aviação de caça. 67 da FEB e meia dúzia da FAB. Todas elas voluntárias. Olha. Eu tenho um orgulho tremendo em falar delas, porque elas não foram convocadas, elas foram por livre e espontânea vontade lutar pelo Brasil. E sofreram também os perigos da guerra. Elas estavam em uma zona de guerra. Tem um caso, por exemplo, da enfermeira paranaense, a Guilhermina Guilhermina Gomes. Ela foi atingida pela explosão de uma mina antitanque na Itália. Ela voou longe, voltou ao Brasil depois de meses com gesso dos pés até a altura do tórax. Então, realmente elas correram o risco de vida, participaram de tarefas extremamente delicadas, né? E nos dão muito orgulho, porque são mulheres que realmente lutaram contra o nazifascismo. E pela sua própria vontade, né? Não por serem obrigadas ou convocadas. E aí a gente vê o quanto que essas mulheres também têm que ser muito lembradas, não só no dia dos expedicionários, mas de todos os dias. Porque são mulheres, estamos falando, gente, de 1944, 1943, de muito tempo atrás, e que fizeram literalmente a diferença. E hoje, às vezes a gente olha para certas mulheres e não consegue ver a força que essas tiveram lá atrás, se colocando, sim, no front indiretamente, mas também diretamente, não estavam com a arma em punho, mas estavam ali fazendo parte daquele grupo e salvando vidas ao mesmo tempo, sendo enfermeiras. Queria agradecer demais a sua participação, viu, Coronel Durval? Obrigada, foi uma honra lhe conhecer. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, viu? Vou passar para vocês os contatos, o Instagram do Coronel Durval, ele que é escritor, pesquisador, tem vários livros também, @DurvalLourenço_Pereira. Você vai lá que você vai ter muitas dicas. Sempre foi seu gosto escrever livros também ou aconteceu do nada, Durval? Só para a gente encerrar. Eu me apaixonei pela história da FEB. Eu sou formado em cinema, aprendi a escrever roteiro.
E o roteiro da FEB é uma coisa excepcional. É como se fosse um filme, uma história que tinha tudo para dar errado. Mas Então, pela força, pela raça, pela coragem dos nossos pracinhas, eles suplantaram obstáculos inimagináveis para suplantar o inimigo, suplantar as suas próprias deficiências de treinamento, de doutrina, sim. de material, e fizeram algo que poucos brasileiros no Brasil aqui esperavam, né? Que é uma vitória espetacular. Se dizia no Brasil que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil embarcar. O Então, e viu Brasil só? embarcou e venceu. É verdade. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada pela tarde aí, pelo nosso bate-papo. Fica bem, fica com Deus. Olha, vamos agora direto para Curitiba. A gente vai começar com o Marcelo Vieira, quer dizer, o repórter João Marcelo Vieira. Ele está lá no Museu do Expedicionário. Boa tarde, João Marcelo, tudo bem? Oi, Kátia, tudo bem pra você? Bem, Boa tarde pra você e pra todo mundo. Olha só, tô no Museu do Expedicionário, que já vou ostentar aqui, é o maior museu do expedicionário do Brasil. Cerca de 25 mil peças catalogadas. Então imagine que dá pra fazer uma viagem no tempo aqui, relembrar a história desses expedicionários que, com tanta bravura, com tanta força, deixaram o nosso país e seguiram aí pra Europa na Segunda Guerra Mundial. Mas não sou eu que vou contar essa história agora. Ou melhor, vou contar, mas não vou contar sozinho. Vou contar ao lado aqui do diretor do Museu do Expedicionário, Coronel Zendim, que é quem comanda aqui esse lugar há um bom tempo. Coronel, obrigado por conversar com a gente. Primeira pergunta, como é que surge a ideia de um museu que hoje é o maior museu do expedicionário do país? Boa tarde a todos, é um prazer tê-los conosco aqui no Museu do Expedicionário. O museu surgiu com a Legião Paranaense do Expedicionário, que foi uma instituição criada pelos próprios expedicionários no ano de 1946. O principal objetivo deles era prestar assistência aos expedicionários e também às famílias daqueles que não retornaram da guerra. A partir do final da década de 70, foram criadas leis que passaram a pagar uma pensão para os expedicionários, que já estavam na casa dos seus 55, 60 anos. Então, a Legião Paranaense do Expedicionário deixou um pouco de lado o trabalho assistencial e passou para o trabalho memorial. E, com isso, os cômodos, os quartos, as salas de atendimento médico, odontológico, foram transformados em salas de exposição. Então, hoje nós temos 14 salas de exposições, um auditório, uma biblioteca rica para que os pesquisadores possam se aprofundar no conhecimento acerca da participação do Brasil na... Kátia, e realmente é um acervo riquíssimo. Mas eu quero falar de uma coisa que quem passa na frente do museu já consegue visualizar. Tem um acervo que fica ali fora, exposto só para quem passa, até no fim de semana, quando está fechado, já consegue ter uma ideia. O que tem ali fora, hein, Coronel? Ali fora estão nossas peças maiores, né? Então nós temos um torpedo, uma âncora, um blindado Stuart, um canhão alemão e destaca também a presença de um avião P-47 que participou da Segunda Guerra Mundial pelo de caça, nosso primeiro grupo de aviação de caça. E esse avião foi colocado na praça há mais de 50 anos. E nós temos conservado essa peça riquíssima que dá nome à praça, né? As pessoas chamam aqui Praça do Avião, Praça do Expedicionário, e realmente a praça tem algumas das nossas peças mais importantes. Olha, eu costumo falar que quem passa aqui pela frente do Museu do Expedicionário já identifica de cara que de fato tem um acervo aqui dentro. E agora mesmo, tá? Daqui a pouco tem um show aqui pertinho do museu e o fluxo tá intenso aqui. O pessoal entra, vem visitar, dá uma baixada às vezes, mas todo mundo querendo viver esse acervo que é maravilhoso. Conhecer um pouco da história do Brasil. E vale ressaltar, gente, que tem uma outra questão, né? Eu não lembrava, mas fiquei atento que agora, 2025, comemoramos aí 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, mais um motivo para revisitar essa história. Acabei de conversar com o Coronel e vou conversar agora com o filho de um expedicionário. Aqui está comigo o seu Aramis Borges. Seu Aramis, obrigado por vir até aqui, por conversar com a gente. Voltar na história, o que teu pai contava para você a respeito da Segunda Guerra Mundial, de quando ele deixou o Brasil? Boa tarde. É uma lembrança boa a história do meu pai, desse herói.
E ele contando para mim as passagens, como ele foi para a Itália, né? Para a guerra. Ele era sargento na época, em 1943, recém-casado, tinha casado em julho de 43, e em fevereiro ele foi convocado para servir a FEB. E embarcou para Caçapava em maio, e na sequência depois foi para o Rio e foi para a Itália. Ele era um sargento da infantaria, 6º RI, e ele era especialista sapatador, que ia buscar minas. E ele contou uma série de passagens na Itália, e as lembranças que ele tem assim são da tristeza de ver a população passando fome, miséria, crianças e idosos em situação de necessidade, que os soldados brasileiros apoiaram lá com alimentação, medicamentos, e também a situação do país. E ele sempre colocou para nós, que éramos filhos, o que era uma guerra, para a gente aprender, e nos ensinou também a nós sermos leal, sermos bondosos e pensarmos sempre no melhor para todos. Perfeito, eu ia fazer essa pergunta, mas acho que o Sandy já acabou explicando para a gente a maior lição que o pai dele deixou, né? Bondade, valorizar a vida que a gente tem, porque de fato a gente imagina que estar numa guerra não é fácil. O pai dele pôde viver isso na pele e teve a oportunidade de passar para ele e para os irmãos ensinamentos. Como assim tantos outros expedicionários, né? Que deixaram o país, foram enfrentar a guerra, foram lutar e muitos não voltaram. Mas a lição fica aí. Aqui está esse museu para mostrar como eles viveram, como eles voltaram. A história tem para ser contada, Kátia. Olha, queria agradecer demais a você, João, Marcelo. Agradecer também ao Coronel Zendim e o Aramis pelas palavras e por passar para a gente algo que às vezes, infelizmente, né? Com essa correria do dia, as pessoas esquecem de olhar para trás de uma forma de gratidão pela dedicação de todos esses homens e mulheres. E quando a gente vê um museu do expedicionário com tanta história, com tanta oportunidade de a gente conhecer um pouco mais sobre o assunto, eu acho que a gente não pode perder essa chance não. Quando a gente então for para Curitiba, vamos lá conhecer o Museu do Expedicionário. Um beijo a vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, viu, João? Obrigada, Aramis, e também o Coronel Zendim. Obrigada, um beijo.